Quando a gente pensa nos estereótipos que são associados às pessoas da periferia e da favela, a última coisa que alguém pode imaginar é que essas pessoas possam ser nerds. E na entrevista de hoje, a gente vai conversar com uma galera que prova justamente o contrário. Eles mostram que a periferia não apenas consome cultura nerd e geek, como a periferia também produz cultura nerd e geek. Em março desse ano, eles organizaram um evento que levou oficinas, palestras e atividades ligadas a esse universo para a comunidade do Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Foi a primeira edição do evento e eles já reuniram um público de mais de 4.000 pessoas. Hoje a gente conversa com a galera da Perifacon, a Comic Con da favela. Bem-vindos a mais uma entrevista da série Potências Negras. Amores, muito obrigada por terem topado esse convite para poder participar dessa conversa. Essas são as pessoas que cuidam do Perifacon, Andresa e Igor. São da equipe do projeto e a gente vai ter uma conversa boa hoje. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem um pouco e que falassem um pouco do que vocês fazem no projeto, qual que é a função, o trabalho, como que vocês se organizam um pouco assim. Todos faz tudo, né? Principalmente a Andresa, nossa, a gente é só... a gente não tem umas... Hoje não temos umas divisões muito bem feitas, mas a ideia é que a gente consiga depois, né, não precisar todo mundo ficar fazendo tudo. Eu sou designer, então eu também pego mais essa parte das redes sociais, design e tudo mais, mas também faço tudo, né? Produção inteira, assim, de tudo. Tudo que tem a ver com o Perifacon. Eu sou a mesma coisa. Tudo que, só o design que eu não sei fazer, o Igor se fudeu, é só ele que faz mesmo. Mas essa coisa de rede social, essa parada de ficar tendo ideia também, de ficar brisando nas coisas, mas toda a produção, tudo, assim, de ter que levar a loja pra um lugar pra vender, até escrever um e-mail. E hoje vocês estão trabalhando por conta do Perifacon, estão com outros projetos que vocês fazem da vida? Graças às deusas a gente tá conseguindo se desenrolar e hoje eu e o Igor a gente tem orgulho de dizer que somos trabalhadoras do Perifacon. É o nosso próprio projeto, a gente tá conseguindo se manter por enquanto, né? A ideia é que a gente consiga, né, ter uma operação de um ano sempre, assim. Estabilidade, né? E que todos os outros, né, somos em 4, né, o Perifacon, e que todo mundo consiga. Hoje nós não conseguimos todos trabalhar 100% pro projeto, só eu e a Andresa por enquanto. E como que surgiu a ideia de fazer Perifacon? Como que foi? De onde que surgiu? Surgiu de conversas, né, que todos nós tínhamos, de não ter acesso a esse tipo de evento, de nunca ter conseguido ir nos grandes eventos de cultura pop, nerd, e a partir disso, né, ter a vontade de querer fazer o seu, né? Então, daí que surge a ideia, assim, acho que todos da equipe compartilham desse mesmo sonho, dessa mesma vontade e também falta de acesso, todos nós. A gente costuma até brincar, que é um pouco até clichê, mas o Perifacon é um sonho coletivo, né? A gente escuta sempre as pessoas falando, porque um dia eu sonhei e coloquei esse sonho pra acontecer, e aí, realmente o Perifacon é isso, assim, um sonho coletivo que a gente chama as pessoas pra sonhar junto com a gente. Sim, que maneiro. Como que foi o processo, assim, entre ter a ideia e conseguir fazer? Vocês fizeram a primeira edição esse ano? Esse ano. E como é que foi esse processo, assim? Imagino que tenha sido bem loucura, né? Foi. Meter as caras e fazer. Sim. Cansaço, perda de emprego. O Igor foi o primeiro a perder o emprego. Gente, sério. Depois eu perdi, mas quando já tava mais chegando o evento, eu acabei perdendo o trampo. E foi esse momento de aprendizado. O Perifacon é muito importante na nossa vida. Eu acho que a gente respira, principalmente eu e o Igor, a gente respira esse projeto, assim, tipo... às vezes acaba até misturando a nossa vida pessoal. Super. Porque é o nosso bebê. E a gente vai aprendendo com ele, né? Essa criança, colocá-la no mundo. A gente não sabe fazer muita coisa. E no início a gente foi pensando assim, né? O que eu gostaria de ter, né? Na primeira Comic Con da favela. O que a gente gostaria de ter, o que a gente gostaria de ver. Então esse foi o que a gente se apoiou para poder pensar no evento, pra gente começar a fazer tudo, assim. Com o processo a gente aprendeu muito, a gente teve muitos erros, assim, no início, né? Hoje a gente tá, 300% melhor do que a gente estava. Eu diria 1000. Nossa, a gente melhorou muito, a gente aprendeu muito, muito, muito. E na marra, assim, porque nós não éramos produtores, nós não nos fizemos produtores.
Então a gente foi aprendendo na marra. A gente tem uma das coisas que a gente sempre fala é, tipo, teve um certo momento que a gente teve que criar uma apresentação de patrocínio, sabe? E a gente, meu Deus, como que faz isso, sabe? O que a gente tem que colocar aqui? E aí a gente fez... Depois de 18 horas. Ficamos 18 horas. 18 horas fazendo. A Andresa com conjuntivite. O Bird Box, eu tava com um negócio no olho assim. Então, acho que essa aqui tem que ser a contrapartida. Te juro, ela tava na reunião com uma faixa assim, e ela não olhava pra nada, ela só falava. Ela falava, então, gente, aí eu acho. Gente, que loucura. E assim, como fruto desse processo, o que é o Perifacom hoje? Assim, o que vocês fazem? O que é o projeto? Acho que pergunta óbvia às vezes, mas é importante porque Sim. nem todo mundo conhece, é uma parada que acontece aqui em São Paulo e tal. Sim. O que é esse projeto? Que sonho foi esse que vocês fizeram? O que vocês deram conta de realizar também, assim? Sim. A gente fez a primeira Comic Con. Comic Con é uma conferência nerd, geek, pop, um evento, um dia de celebração que você pega todos os conteúdos do ano sobre aquilo, sobre esse universo, e você coloca ali pessoas, influencers, conteúdos, atrações, tudo dentro desse universo, o cosplay que teve no ano, e você celebra aquilo, é um dia de celebração, assim que a gente chama, né? E o Perifacom é isso, a gente fez, existem várias outras Comic Cons, né, no mundo, então a gente fez uma que né, a primeira, né, do Brasil, na favela mesmo, então é isso, o evento é isso, mas hoje a gente tem muito mais coisas além do evento, né, o Perifacom hoje é uma marca, a gente, né, desmembrou para muitas outras coisas, temos um podcast, a gente faz consultorias para marcas, a gente faz... Outros projetos pequenos e paralelos, sim, né? A gente tá fazendo agora um circuito no Sesc. Sim, de palestras, workshops, oficinas. E também, outro que a gente tem uma parceria aí com a editora Mino, a gente tá lançando, a gente lançou um projeto que chama Narrativas Periféricas, que legal, que vai lançar 7 artistas de periferia, vão lançar os seus HQs no Perifacom do ano que vem, que vai ser em abril. Então eles vão lançar... pela primeira eles não têm nenhuma HQ, eles vão lançar os 7, eles estão tendo curso, eles estão tendo aulas durante todo esse período para poder, e vão ter tudo, e além dos custos de transporte, alimentação que eles que também tem, os custos da impressão e tudo mais, esse projeto vai contemplar. Vai ser bem legal também. Então a gente tem muita coisa, né? O Perifacom do evento, ele virou muitas outras coisas, né? O evento também foi uma coisa meio inacreditável, assim, né? Porque quando a gente pensou e idealizou o Perifacom, era uma coisa pequena, ia ser uma palestra, a gente queria muito trazer o Marcelo de Salé, a gente queria trazer talvez exposição, a gente pensava muito em trazer a exposição do Rap em Quadrinhos, que é do nosso parceiro Lodi, a gente queria fazer uma feirinha, né? Então a gente pensou uma coisa muito pequena, mas por conta de uma questão que a gente nem imaginava, que a gente acabou esbarrando numa angústia das pessoas as pessoas periféricas que estão produzindo, né? E as pessoas periféricas que gostariam de estar nesses espaços, mas não têm condições. Então, esse sonho ele virou realmente um sonho coletivo que acabou ocupando os 7 andares da Fábrica de Cultura. Foi 7.000 pessoas no evento. A gente acabou, uma parada que eu acho engraçada, assim, de que dos 7 na época que pensaram o Perifacom, só um tinha ido na Comic Con. Então a gente ficava assistindo muita live da Comic Con. E porque a gente gosta da Comic Con, né? A galera fica perguntando, mas e aí, vocês são inimigos, coisa parecida? Não, a gente gosta, a gente acha muito interessante. Sim. Marcas levem a gente pro Perifacom, não, pra Comic Con. A gente quer muito conhecer, é o bagulho que inspirou a gente, assim. A gente só pensou uma outra parada pra gente poder, inclusive, fomentar essa cultura nerd. A gente acha importante essa cultura nerd. Mas o que eu acho bacana no projeto é que, assim, tem 2 linhas de ação que são bastante significativas, que é, primeiro, a coisa de levar e discutir cultura nerd geek no contexto da periferia, que é uma coisa que as pessoas não imaginam que seja relevante, assim, né? Não pensam, quando pensam em pessoas de periferia, não pensam em pessoas de periferia consumindo cultura nerd geek. Mas também uma coisa de dar visibilidade, dar espaço para pessoas de periferia que estão produzindo cultura nerd geek, né? Tipo, a galera das HQs, etc. Sim. E tal, o pessoal do cosplay, assim. Como que foi essa experiência de construir esse espaço dentro dessa perspectiva e por que levar isso para a periferia, né? Sim. Porque não é exatamente um espaço que as pessoas associam a esse universo, assim. Sim, eu diria até que mais do que isso também,
além desses dois aspectos que você citou, acho que o Perifacom também, a gente fala que também não é só para a periferia, né? A gente fala muito sobre isso, de tipo, como a gente quer também que as marcas vão para o evento, como a gente quer também que as pessoas se desloquem para a periferia, sabe? Como foi legal no evento a gente colocar artistas que já são consolidados, já, sabe, todo mundo conhece, no mesmo lugar, sabe, de artistas que estavam começando agora, que estavam lançando seu HQ agora, no mesmo ambiente. Então isso o Perifacom também, sabe, a gente fala muito sobre pontes, criar essas pontes entre esses dois universos. A gente quebrou uma perspectiva e a gente nem imaginava, até na inocência de tipo, de que era um rolê de amigos mesmo, de rolezinho, vamos fazer um rolezinho aqui e vai ser mó legal, só que a gente acabou tomando uma responsabilidade muito grande e assim, nacionalmente falando, né, modéstia à parte, mas nacionalmente falando, porque não existe nada parecido com o Perifacom no mundo, que é uma preocupação de reunir essas pessoas da periferia que estão nesse universo. As pessoas, a gente vive o racismo, né? O classismo é uma coisa tão malvada, tão cruel, assim, sabe? No fundo da palavra da maldade, da crueldade, que invisibiliza as pessoas até na hora do lazer, até na hora desse momento que as pessoas elas vão se divertir, que elas não estão mais pensando nesse eixo de discussão de violência, da discussão da guerra às drogas. Até nisso o racismo invisibiliza a gente, a questão de classe invisibiliza a gente. Ninguém imagina que tem agora, nesse exato momento, uma pessoa na garagem produzindo um game. Ninguém imagina que agora tem alguém escrevendo um RPG, que tem alguém querendo montar uma gibiteca. As pessoas, né, quando eu falo as pessoas, mas a sociedade acaba sendo uma parada, acaba sendo muito cruel, né? Mas aí a gente teve sorte, né? E uma equipe maravilhosa, pessoas muito loucas, que a gente é muito louco, gente, insano. A gente fez essa parada em 3 meses. Quando o assunto é representatividade no meio nerd e geek, existe uma lacuna gigantesca no reconhecimento da arte de pessoas pretas. Justamente para mostrar todo o potencial que a gente tem nessa área, existe uma galera que manja do assunto e tá nas redes falando sobre isso. Load Comics, por exemplo, é um canal no YouTube que liga o universo dos quadrinhos ao hip hop, mostrando como é natural consumir conteúdos diferentes que, muitas vezes sem a gente perceber, bebem da mesma fonte. Já o Unigeek é um projeto que traz conteúdo que também se relaciona com a cultura pop, buscando preencher essa lacuna de representatividade e se colocando como lugar seguro para que pessoas pretas falem daquilo que elas quiserem. Tem também o Preta Nerd Burning Hell, um espaço virtual para que a gente possa discutir o consumo de conteúdos nerd com recorte de raça, gênero e classe. A ideia do blog é incentivar a audiência a ter uma visão crítica do que se consome, associando conteúdo ficcional à realidade, em especial de mulheres negras. Iniciativas como essas só nos mostram que o nosso lugar é aquele onde a gente quiser estar. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes de hoje. Até amanhã! O universo nerd e em termos de mídia, assim, né, são espaços historicamente racistas também, né? Sim. Como que é pra vocês lidar com essa questão, assim, em termos até do tipo de conteúdo que vocês levam e acredito, conhecendo vocês e acompanhando um pouco do trabalho, que também com certeza deve ter havido essa preocupação de pautar essa questão, porque, né, nem todo mundo entende que cultura nerd geek também tem a ver com política, também tem a ver com as relações sociais que a gente constrói, etc. Eu acredito que vocês trazem um pouco isso para o lugar dessa reflexão. Como que é isso para vocês, assim? Nossa, é muito doido porque a gente fala que a diversidade tá dentro da equipe já, né? Uhum. A gente somos todos negros, a maioria é LGBT, então, tipo, é uma coisa que já tá, né, natural da gente, então esses assuntos foram muito naturais no evento também. Eu tava falando esses dias que teve, depois do evento, uma pessoa veio me falar, nossa, teve as pessoas que apresentaram o Perifacom, né, teve uma travesti que apresentou o Perifacom, aí eu fiquei tipo, gente, tipo, sabe, é minha amiga, tipo, Tão sabe, normal, tão chamei normal, porque é minha sabe, amiga. Uhum. entendeu? Tipo, é muito tão gostoso quando a diversidade ela acontece dessa forma, sabe, natural e sem esse lance, né, que a gente precisa colocar, tal, não sei o quê. É muito doido quando isso acontece muito entre a gente. Então, as discussões, elas sempre foram muito naturais, a gente já estava acostumado a discutir o universo nerd geek por essas perspectivas.
Então, é muito doido quando a gente começou a atingir alguns outros lugares de mídia, nerd mesmo, assim, a gente foi vendo como é escroto, assim, esse universo, né? A gente saiu em vários outros portais, nerds, e aí a gente ia ler os comentários, assim, a gente ficava, meu Deus, sabe? Tipo, que loucura que é sair da bolha, assim, ver como essa cultura, esse universo é muito pra homem branco, sabe? Hétero, e como isso é tóxico e horroroso, assim. A gente recebeu vários comentários, assim, de gente escrota. Muito racismo, assim, tipo, muito racismo. A gente achava importante, inclusive foi uma discussão que a gente teve, que a gente não queria que nosso evento fosse uma coisa panfletária, né? Eu até brinco que a gente não tava fazendo a Comuna Conte, tava fazendo a Perifa. Tipo, a gente achava importante que tivesse alguns debates, porque a gente queria trazer as pessoas para ter contato com esses debates. Então a gente teve uma mesa que ia discutir a relação dos personagens negros, a gente colocou uma mesa sobre gênero, mas a gente não vai fazer, essa não é a cota do nosso evento. O nosso evento ele vai ser bem distribuído. Então, e aí, mas não foi uma coisa que a gente falou, o nosso evento vai ser bem distribuído, então vamos botar bastante mulher pra falar. Não, a gente foi escolhendo e quando a gente naturalmente tinha bastante mulheres, tinha pessoas negras falando, pessoas LGBT. Porque é quem a gente consome, né? Porque é o conteúdo que a gente consome. Eu acho maravilhoso ter esse tipo de espaço pensando essa questão da diversidade numa perspectiva mais naturalizada e naturalizante, assim, né? Porque é como as coisas deveriam ser. E aí eu fico imaginando como que foi a experiência pro público, assim. O que vocês viram das pessoas que estavam lá e da relação que as pessoas tiveram com o espaço? Que tipo de retorno vocês tiveram? Que eu imagino deva ter sido interessante. Nossa, foi muito, assim, muito louco, né? Quando a gente coloca uma mulher negra ou uma travesti pra apresentar o seu evento e tem lá no evento, tinha uma galera muito grande, tinha muita gente, tinha 7.000 pessoas, então tinha muita gente. E aí você colocar essas pessoas para apresentar o evento, o feedback das duas, assim, foi muito legal, assim, não teve nenhum tipo de desrespeito. A galera super curtiu, assim, o evento como uma festa mesmo. Acho que a Perifacon, as pessoas falam muito que a Perifacon foi uma festa, foi uma celebração mesmo. Teve muita gente do bairro, lá do Capão Redondo. Isso foi muito legal, assim, de ver como a gente também conseguiu fomentar a economia local. Tinha gente nas garagens das casas, abriu as garagens das casas para vender água, sabe? No dia do evento, que a fila tava gigantesca. As crianças, tinha muita criança, sabe? E muita família, assim, junta, que foi de cosplay. Que maneiro. Nossa, foi muito bonito, assim, nesse sentido, assim. Aí com tudo isso sobre a diversidade, assim, tipo, o evento não teve... Eu fiquei numa área do evento, né, que a gente era eram 7 andares, então a gente dividiu meio, tipo, cada um num andar, assim, pra cuidar. E eu fiquei com a entrada. Então eu vi muito público, sabe? Eu fiquei muito com o público o evento inteiro. Assim, não teve uma reclamação, sabe? Isso foi incrível, assim. Não teve uma pessoa que reclamou. E as pessoas que, tipo, não conseguiram entrar no evento também não reclamaram, assim. Isso que foi o mais doido. As pessoas estavam horas na fila, não conseguiram entrar e não reclamaram. E não teve nenhum tipo de reclamação, sabe? Sobre isso, das pessoas não se sentirem seguras no espaço. Mesmo ele lotadíssimo, mas de questões de preconceito, assim, sabe? Essa coisa da divisão do evento, porque a gente teve ao mesmo tempo a gente teve muita gente mais velha, mas muita criança, muito adolescente, e o nosso público foi muito diverso, um público que era do bonde dos amigos até a família, que esse virou o rolê do final de semana. E pensar um pouco a questão da inclusão, assim, que a gente, depois que a gente foi notar que toda a nossa programação, ela era, por exemplo, as crianças podiam assistir, mas a gente reservou um espaço aqui para as crianças. Então, esse tipo de inclusão, quanto ela é importante, né? Que a gente também fala da questão da diversidade, mas de pensar toda uma inclusão mesmo, assim, que as pessoas, elas podem levar seus filhos, né? E quais são os próximos passos? O que vocês estão planejando pro futuro do projeto? Dominar o mundo. Bacana, eu acho importante. Sim. Bom começo. Já estamos chegando aqui. Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem vários outros projetos. Então, a gente já tá na produção da próxima edição, tá uma loucura. A gente cresceu já muito, assim, então a próxima edição vão ser 2 dias, não vai ser um dia só. Que legal. Vai ser num lugar maior, que vai ser no Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes. E também a gente tá produzindo as outras coisas, né, além do evento, a gente tá fazendo a captação também, né, pro próximo evento, se estruturando quanto empresa mesmo, né, quanto marca,
e tudo mais, então é muito importante isso. A gente tá nesse momento meio interno, assim, a gente tá até meio longe, assim, das redes sociais, que a gente tá numa loucura interna de conseguir se estruturar, conseguir fazer com que o projeto, né, seja rentável e fique aí, né, muito tempo, que a gente vire muitas outras coisas. A gente tem muitas ideias, assim, com o Perifacom. Dá pra virar muito mais outras coisas. A gente precisa, né, se estruturar direitinho e tudo mais. O podcast é uma coisa que está sendo incrível a gente fazer. É um espaço muito legal onde a gente pode falar o que a gente quiser, levar quem a gente quiser, e tá dando muito certo, assim. Ele tá em todas as plataformas digitais. E isso é um projeto que dá muito trabalho e é muito legal fazer, assim, muito legal. E também muitos eventos, né? Além do Perifacom, a gente também participa de vários outros eventos, né? De cultura pop. É legal que o Perifacom, além de cultura nerd geek pop também, a gente participa de muita coisa sobre negritude. Então, né? É isso, nós somos, né? Negríssimos. Negríssimos. Quase cano. Então E a gente assim, participa de muitos outros eventos também. A gente tem uma loja também, né? De produtos do Perifacom, então a gente vai saindo aí pra fazer uma grana também. E o que vocês querem deixar de marca, de resultado aí desse projeto? Que efeito que vocês querem provocar fazendo esse trabalho? Trazer uma reflexão da potência que é a periferia, de dizer que quem impede a gente de crescer e ganhar o mundo são os preconceitos. Porque é isso, a gente teve uma ideia e essa ideia deu muito certo, a gente conseguiu o apoio das pessoas. E que se não fosse o preconceito e todas essas coisas terríveis que a gente enfrenta na vida, a gente já teria conseguido outras e outras coisas, né? Quando a gente fala dessas coisas, das dificuldades, por exemplo, se a gente tivesse tido uma formação que no mínimo tivesse sido apresentada essa coisa do empreendedorismo, a gente tinha feito um evento que a gente não precisasse ter perdido o emprego, sabe? Ninguém recebeu nada para poder fazer nosso evento, a gente não recebeu nada. Não saímos com dívida, né? Não pegamos dinheiro com a agiota, né? Que foi uma grande preocupação. Mas também a gente não recebeu nada, né? Então afetou nossas vidas pessoais. Então dizer que a periferia é uma potência e que oportunidade é o que a gente precisa, entendeu? A gente precisa que as pessoas elas saiam desse lugar confortável de ficar dizendo que não é meu lugar de fala, não é meu protagonismo, e que elas apareçam e peguem nas nossas mãos e falem, olha, eu tenho esse curso que eu posso dar pra você, eu tenho essa expertise aqui, posso dividir com você, eu tenho esse espaço aqui, eu tenho essa câmera, eu posso dar pra você, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa de ação. Exato. Que arrasa. O que falar depois disso, né? Ai, gente, mas é isso, assim, o que tá sendo mais legal do Perifacom, né, é tão novo, é um bebê tão novo, assim, mas já tem tantos resultados. Sim. A gente vê muitos artistas que tiveram no Beco dos Artistas pela primeira vez expondo seus trabalhos na vida, hoje, sabe, estão aí ganhando o mundo, sabe? A gente tem notícias dos artistas que estiveram lá, que hoje estão, sabe, em outros países, na Alemanha, na França, no Museu do Louvre, sabe? Tipo, então, muito legal, assim. Então, oportunidade. É isso, sabe? O Perifacom é muito louco, assim. É a gente vivendo o sonho junto com as pessoas e juntos, assim. E Shallow Now. Muito bom, muito bom. Obrigada por esse papo. Obrigado por falarem um pouquinho do projeto. É isso, eu tenho uma admiração enorme, assim, pelo que vocês fazem. Acho um trabalho maravilhoso. Muito bom ter vocês aqui nesse espaço, falar um pouquinho do projeto e sucesso, bons ventos, bons voos aí. Pra nós. E é isso. Obrigado. Obrigada.